Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Resiliência Cast. É um prazer estar aqui com vocês. É um podcast que a gente traz pessoas confiáveis que já passaram por uma jornada na vida e para vocês poderem colocar tudo que a gente vem falando em prática. Se você quer fazer uma mudança na sua vida, você precisa ter autoconhecimento. E como eu venho dizendo, autoconhecimento é liberdade, faz a gente alcançar nossos objetivos de uma forma mais leve e mais tranquila, trazendo autorresponsabilidade para si e caminhando em direção ao sucesso, à abundância. Compartilha, segue, você que vem nos acompanhando, a gente vem recebendo mensagens maravilhosas e traga suas dúvidas, perguntas, convidados para que a gente possa cada vez mais estar mais perto e fazer a nossa vida tá contribuindo, Resiliência Humana, o Resiliência Cast contribuindo para a sua vida e para as pessoas que você ama. Hoje eu trago uma pessoa muito especial que vem fazendo uma jornada junto com o Resiliência Humana de autoconhecimento e contribuindo na vida das pessoas. A gente acabou de passar por um retiro muito especial onde trouxemos grandes aprendizados e para quem quiser, fique aí ligado nas nossas mídias para participar dos eventos do Resiliência Humana. Tem constelação, tem retiro, tem atendimento, tem mentoria, tem cursos, né, para que você possa encontrar o seu caminho. E esse podcast é para a gente trazer um pouquinho do que a gente viveu nesses dias e para poder trazer um pouquinho de conhecimento dessa pessoa que vem transformando muito a vida das pessoas. Então, Thaísa, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer você estar aqui, poder contribuir com toda a sua expertise e tudo que você vem fazendo aí dentro do seu Instagram. E a gente já vai falar do Instagram dela e tudo que ela vem fazendo. Mas muito bem-vinda. Tá longe aqui. Eu que agradeço. Mas eu que agradeço pela confiança, por tudo que você está fazendo. Ele, além de tudo, é meu mentor, viu, gente? Então é muito aprendizado por aqui. A gente vai trocar um pouquinho. Eu sempre começo esse podcast fazendo um convite às pessoas. Né? Eu sempre me apresento, eu sou Robson Alberto Amucci, filho de Alberto e Udete, libaneses italianos, que depois de muitas adversidades não abandonou a sua honestidade, sua alegria, sua amorosidade, sua fé, sua resiliência, sua contribuição, sua determinação e seu foco. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos e ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho, ter uma vida mais abundante e mais leve, né? Dentro daquilo que eu tenho de melhor, porque nós somos singulares e únicos. Quem é a Thaísa? Thaísa Mendonça Nassif, filha de Frederico e Débora, também descendente de libaneses, espanhóis e portugueses. Um caminho, eu vou compartilhando, vocês vão entendendo, mas um caminho de muita resiliência também. Transformei muitos pontos de dor em propósito. É uma pessoa completamente positiva, gosto de ver o lado bom dos outros e meu e transformar aquilo que é bom em extraordinário. Acho que é isso. Um pouquinho a gente vai conversando e o pessoal vai me conhecendo melhor. Muitas pessoas devem estar se perguntando, para quem está assistindo ou para quem está só escutando. E eu lembro da frase de uma amiga nossa, Thay, falando que, né, dentro dessa moça que parece aí tem uma grande guerreira, uma grande mulher, né? Para quem não sabe, Thaísa é psicóloga, vem transformando a vida de outras pessoas também através do autoconhecimento. Mas como ela chegou nesse lugar dessa mulher que é hoje uma guerreira, que é forte, é corajosa, mete a cara nas mídias e ajuda tantas pessoas? Então, vamos lá. A história é longa. Ótimo, a gente gosta. E aqui é justamente isso, histórias. Então, começou comigo pequenininha. Começa quando eu era neonato ainda, ali, recém-nascida, né? A minha mãe ficou no hospital. Eu fiquei sozinha nos primeiros meses de vida. Sou exemplo de bebê amamentação, porque depois de 3 meses, mais ou menos, longe da minha mãe, eu ainda voltei para o peito, ainda teve essa conexão. Então, ali já iniciou com uma feridinha, né, de abandono. E a gente sabe que se a gente não cuida das feridas, a gente fala através delas o tempo todo. E no decorrer da minha história, essa ferida se reverberou um pouco, em alguns aspectos. Depois, na infância, eu era aquela menino maluquinho. Fui expulsa de escola, nossa, aprontava muito, muito. E com isso, sempre taxada de, não vai virar nada na vida, ela não tem futuro, será que ela vai conseguir entrar na faculdade? E minha mãe conta que eu, com 8 anos, eu já virava para ela, colocava a mão na cintura assim, falava, você não se preocupa com isso, porque eu vou entrar na faculdade antes do 3º colegial.
não sei o que você está preocupada, não tem necessidade. E eu sempre consegui visualizar muito na frente. Eu acho que esse é um ponto, até de quem sou eu, que eu não falei, de estratégia. Eu sou uma pessoa que sempre viu na frente, eu sempre consegui estabelecer uma estratégia ali para chegar onde eu quero, desde muito pequena. Então, esse ponto do TDAH foi dor, porém, também foi ressignificado. Nesse momento de ressignificar e de sair da pior aluna da turma, do fundão, para a melhor aluna na faculdade, e me formei com mérito acadêmico, eu vi que eu era capaz. Eu vi que o TDAH ele não conseguiria jamais tirar o meu propósito ou me diminuir. Infelizmente, quando a gente fala de rótulos, né? TDAH, TAG, assim vai, a gente acredita muitas vezes que nós somos aquilo. Mas não somos. É um mecanismo cerebral que é super possível ser uma Ferrari mesmo com ele. Então, quando eu consegui ver que sim, era possível, eu pensei, cara, eu tenho que ajudar as pessoas que estão passando por isso. Porque eu sei quão difícil eu sei quão difícil é, às vezes, não se concentrar ou ser muito hiperativa, enfim. E virou um propósito. E isso é algo que enche meu coração, porque é muito gostoso ver a mudança dos meus pacientes, ver a mudança de pessoas ali que eu consigo, às vezes, com um pouco do meu conhecimento, que eu passo para a pessoa ali, às vezes alguma atividade, alguma estratégia da terapia cognitivo-comportamental, eu já consigo gerar mudança. Isso enche meu coração. Muito legal você trazer isso, porque dentro das nossas infâncias, nas primeiras infâncias, ali ficam muitos gatilhos, né? Eu também era aquele menino que todo mundo falava que não ia dar certo, né? Já contei algumas vezes aqui, quando eu fui levar meus livros, eu tenho 5 best-sellers escritos, estou indo para o meu 6º livro, e quando eu fui levar meus livros para a professora, ela entra num choro e fala assim, você era o único que eu acreditava que não ia dar certo, e foi o que dá certo, né? Então, às vezes, fica essa reflexão, que a gente pode tirar da nossa dor, né? Às vezes, de um conceito, um combustível, para a gente alcançar aquele resultado e realmente ir atrás de estar a serviço e ajudar as pessoas. E é o que você traz, né? Aquela menina que todo mundo falava que não ia dar certo, que era bagunceira, será que isso aí vai acontecer? E eu te pergunto, você traz ainda essas crenças limitantes dentro de você que falam, eu não mereço, eu não sou capaz, isso não é para mim, né? Tava agora ali na outra sala, a gente estava gravando alguns vídeos junto com a Rafaela Valente também, que vem aí gravar nosso próximo podcast, e falando justamente isso, eu não sou bom, eu não mereço, será que eu consigo fazer diferente? Mas sim, é possível, né? Sim. São as crenças limitantes que a gente tem que trabalhar na terapia, a gente tem que ir para o autoconhecimento, porque senão você fica ali, no ciclo, e é sem fim, você vai continuar falando em relação à sua dor o tempo todo, manifestando a sua dor o tempo todo, e não vale a pena, tem como sair disso, então, é possível. Uma dica que o povo daqui do Resiliência Cast sempre pede, como colocar isso que a gente vem falando em prática? Como lá a Thaísa, lá em Goiânia, em Goiânia, estava ali, era uma menina que ninguém acreditava, que era meio espoleta, mas como ela conseguiu reverter tudo isso, transmutar, transformar, e que você possa dar uma dica para as pessoas aqui? Terapia, autoconfiança, autorresponsabilidade. Na verdade, a autorresponsabilidade vem em primeiro lugar. Sem ela, você não vai para lugar nenhum. Ficar bem na sua solitude é um caminho difícil. Para mim não foi fácil no começo, mas foi essencial. Saber que você é capaz sozinho, que você consegue confiar em si, é o primeiro ponto. Eu percebo que na terapia tem paciente que chega com todas essas angústias, essas dores aí do TDAH, às vezes uma coisa muito comum, se você que está assistindo passa por isso, você vai se identificar muito. Porque normalmente quem tem um cérebro mais hiperativo, quando ele vai ler, ele pula a palavra, quando ele vai escrever, ele pula a palavra, então isso gera uma insegurança enorme. Quando eu era criança, tinha aquelas rodas da escola e a professora pedia para cada um ler. Para isso não acontecer, eu contava quantos alunos tinha na minha frente e aí contava os parágrafos e eu lia antes na minha cabeça, meio que para decorar o que eu tinha que falar, para não cometer esses erros, que acontece por conta do cérebro acelerado. Tudo isso gera insegurança. Então,
O primeiro ponto, saber que essa insegurança ela não é sua. Você não é ela. Eu gosto de fazer um exemplo, vou pegar o copo. Esse copo agora aqui tem água, certo? Mas aqui eu posso colocar um biscoito, eu posso encher de lápis, fazer um recipiente ali para guardar algo, várias coisas. O copo é você. O que está dentro dos seus pensamentos não é você. Então, saber diferenciar isso é um ponto bem chave. Pelo menos para mim foi. E eu falo muito, você não é aquilo. Talvez você esteve em algum momento, mas pode transformar. Você está aquilo, não, você não é. E a gente pode transformar o tempo todo, né? Eu não sou um engenheiro civil, estive engenheiro civil. Sim. Hoje aqui eu estou um apresentador, às vezes eu estou um terapeuta, às vezes eu estou um mentor, às vezes eu estou um palestrante, estou um escritor. Mas eu, na minha essência, sei quem eu sou, sei meus talentos e posso estar sempre a serviço. Né? Mas essa coisa que você trouxe da autorresponsabilidade, eu ainda falo uma coisa um pouco mais forte, né? E gostaria de bater um pouco nisso. Autorresponsabilidade radical. Né? E cada vez mais eu venho acreditando que tudo que acontece na minha vida tem um para quê, um porquê e um significado. Sim. E ou eu posso ficar lá me lamentando, reclamando, culpando, achando uma justificativa, ou eu posso claramente falar, eu posso me tornar muito melhor, eu sou responsável, eu consigo, dá para transformar isso, é de minha responsabilidade mudar o que está acontecendo, e isso vem fazendo grande diferença na vida das pessoas. Eu estava atendendo uma médica, uma dermatologista agora há pouco, bem famosa, né, onde ela está passando por uma crise no seu relacionamento, e eu falei para ela assim, se responsabiliza, o que você quer? E ela falou, eu quero continuar com o meu marido. E eu falei, então, assuma essa sua responsabilidade de chegar, pegar na mão dele e falar assim, vamos achar uma solução para isso que a gente está passando juntos? Vamos simplesmente cada um olhar para o que pode fazer, o que quer e principalmente o que não quer. Eu falo muito isso. Preste atenção no que você não quer na sua vida. Quando você for dar uma ordem para um colaborador ou para uma pessoa, fale, isso você não pode fazer. Porque é aí que está as entrelinhas e a briga. E a trazer responsabilidade de achar uma solução dentro daquilo que ela está vivendo. Mas muitas e muitas pessoas não querem passar por isso, né? Elas querem terceirizar e deixar para lá. Então foi muito legal que você falou. A primeira é a autorresponsabilidade. Então você precisou se responsabilizar e ir atrás de ferramentas para fazer isso acontecer, não foi? Desde criança. Eu falo que isso meio que veio comigo já. Porque eu pequenininha, eu lembro, bem pequenininha mesmo, 5, 6 anos, eu abri a mão e eu já pensava, isso aqui tá ruim. Tô com problema familiar, minha mãe ou irmão, enfim, amiguinhos da escola, tudo é muito intenso, né? Criança. Então, aqui tá ruim. Então, quais são as possibilidades? Tem várias. E eu visualizava alguma aqui no dedo e eu falava, essa aqui vai. Se eu conseguisse visualizar, é porque ia. Daí, eu organizava as estratégias. Na época, eu não sabia nomear. Hoje, dentro da psicologia positiva, a gente sabe que chama de metas SMART. São metas ali mensuráveis que é possível colocar em prática. Então, por exemplo, nesse caso, quando chega paciente, eu tô com medo de alguma coisa, então vamos primeiro separar. Você é isso aqui, o medo é lá dentro. Agora é água, pode ser uma ansiedade, pode ser uma alegria, pode ser várias coisas, vários sentimentos, emoções. Enfim, você não é ele, então você está agora, mas você não é. Primeiro ponto. Vamos para o próximo ponto. Dentro do que você quer. O que você quer colher para a sua vida? Você está plantando a semente certa? Estou plantando. Está semeando? Está tirando as ervas daninhas? Isso. Então, vamos aqui, ponto por ponto, e as metas mensuráveis, reais, que dá para colocar em prática. Eu coloco até data nessas metas. E, normalmente, funciona muito bem. Na minha vida, funcionou desde pequena, não sabia o nome disso e já fazia. E eu vejo funcionando na vida das pessoas também. Eu sempre trago uma analogia. A gente teve grandes mestres na nossa vida. Sim, eu tive grandes mestres, grandes professores. Sempre estive ao lado de pessoas que me davam dicas. Quem foi o grande mentor, a pessoa que te deu essas dicas? Ou que você convivia lá na sua infância, lá atrás? Para quem não está vendo, ela está apontando para mim, porque a gente vem fazendo um trabalho de mentoria. Né? Eu venho mentorando algumas pessoas dentro das suas profissões, ela na psicologia, médicos, empresários, e o tempo todo trazendo para que ela se torne uma autoridade, tenha um posicionamento, saiba se comunicar, saiba alcançar resultados.
e com tudo isso ainda ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho. Né? Mas quem foi lá os grandes mestres que você teve na sua infância que trouxeram através de algumas dores, né? Ou algumas coisas boas, né? Eu falo que eu tive um professor que falava assim para mim: Amushi, você vai ser líder. Lidera pelo lado bom, não pelo lado ruim, por favor. E me deixava de castigo. Naquela época eu não entendia, hoje eu já entendo. Né? Mas quem foram os grandes mestres que passaram ali para poder te auxiliar em tudo isso? Eu tive a tia Ivana. A tia Ivana, ela era psicopedagoga e muito levada. Então, eu ficava na escola de manhã, às vezes à tarde, no reforço. E ali, da tarde até à noite. Às vezes eu saía da tia Ivana 10 horas da noite estudando com ela. E ali ela já sabia do meu TDAH, mas ela já me colocava vários pontos para eu conseguir lidar com ele. Então, a questão da organização, ela me ensinou a fazer meta e checklist desde muito pequenininha. Então, acaba que isso nunca foi um problema para mim. Vários pontos. E, sem dúvidas, eu falo isso para minha mãe. Eu falo, nossa, mãe, se não fosse a tia Ivana, tem tanta coisa hoje em dia que eu utilizo assim na clínica e me vem da infância, coisas que ela utilizava comigo. Então eu tive, sim, Uma boa... veio até aqui agora um pensamento. Você já agradeceu seus mestres? Né? Você já honrou essas pessoas que às vezes estavam ali ao seu lado e te mostraram algumas ferramentas ou alguns caminhos, e naquela época você não estava pronto para receber, mas hoje você consegue simplesmente ver que precisava passar por aquilo e simplesmente encontrar outro olhar, outra forma para as coisas acontecerem, né? Dentro da educação sistêmica, né? Dos pilares sistêmicos de Bert Hellinger, junto com o Décio, a gente fez essa formação, e quando a gente honra esses mestres, essas pessoas que passaram e por algum momento deram alguma palavra, algum direcionamento, isso faz potencializar tudo isso e a gente pode usar hoje no dia a dia. Aquilo que a gente não valida, as coisas não internalizam dentro de nós e não funciona. Por isso que eu falo, alguma coisa que você escutou aqui, algo que você viu no Resiliência Humana, alguma coisa que está no meu perfil ou no da Thaisa, coloque em prática. Se isso der certo para você, ensina para as outras pessoas, porque só assim que a gente valida, isso começa a transformar numa capacidade nova, num comportamento que vai trazer uma grande habilidade. Né? Outra coisa que eu sempre faço com as pessoas aqui, que qual que é a sua história de maior resiliência? Algo que você achou que não ia superar, mas aquilo foi combustível para você sair muito mais forte lá na frente. Então, continuando, né? Eu parei ali na infância, aí depois veio na adolescência a ansiedade. Porque o que acontece? Uma pessoa que tem um cérebro mais hiperativo é muito pensamento. Então, esse pensamento, ele tende a ir para o futuro, o e se. Como já tem aquela insegurança que eu trouxe, do medo de falar, de alguém julgar, enfim, pequenininho, ele gera ansiedade. Ele vira e se. Esse se, pensamento muito no futuro, ansiedade. Pensamento muito no passado, depressão, né? Então, o meu ficava muito no futuro, até porque era muito acelerado, eu ainda não tinha consciência de como lidar com isso. Aí, na adolescência, veio. Foi muito difícil. Foi uma etapa da minha vida que, assim, até ideação suicida, fiquei bem ruim, fundo do poço mesmo. E eu achava que não ia dar certo, que eu não ia conseguir sair. Eu imaginava que era aquilo, não tinha como. E eu estava formando nessa época. Foi no meio da faculdade. Detalhe, eu entrei na faculdade muito cedo. Então, por isso que eu falei adolescência. Eu entrei na faculdade bem adolescente ainda, menininha. E do meio da faculdade para o final, veio essas crises. Eu imaginei que eu não conseguiria atuar com a psicologia, porque eu pensei, cara, eu não vou ser hipócrita. Se eu não consigo colocar na minha vida tudo que eu aprendi em prática, eu vou conseguir ajudar o outro? Não tem como. Então, eu tenho uma segunda profissão. Eu sou fotógrafa, eu tenho estúdio fotográfico desde os meus 15 anos. Então, eu pensei, se eu realmente ficar assim, se essa ansiedade ela não for embora, se eu não aprender a lidar com isso, eu tenho para onde correr, eu tenho minha segunda profissão. Tá. Aí eu coloquei um propósito na minha vida. Eu pensei, eu preciso aplicar tudo isso que eu sei, eu tenho muito conhecimento. Nessa época eu comecei a escrever, porque eu estava duvidando, a ansiedade estava me fazendo duvidar de mim mesma, do meu conhecimento. Eu comecei a escrever tudo que eu sabia. Assim, livre, só comecei a escrever. Quando eu vi, tinha mais de 100 páginas. Eu falei, nossa, mais de 100 páginas, tudo da minha cabeça, muita teoria, neurociência, muita coisa. Aí foi onde eu comecei a confiar em mim.
a questão da autoconfiança que eu falei. Aí eu fui começando a colocar em prática, foi dando certo. Comecei a me permitir, vi que o medo nada mais era do que uma falta de repertório comportamental, que eu tinha que me expor. Comecei a forçar, me expor ao repertório comportamental para adquirir. É o que eu vejo, eu faço muito na clínica. Isso, Dá um exposição por exemplo... Para ficar mais visual para as pessoas que estão nos escutando? Tá, por exemplo... eu tenho uma paciente que ela precisava sair do relacionamento porque estava completamente abusivo, ele estava comandando até ali o que ela ia comer. Tipo, se ela queria uma Coca-Cola, ele não deixava, ela não podia tomar Coca-Cola. Estava nesse nível de disfuncional. E o primeiro atendimento ela chorou, me pediu ajuda. E nisso eu dei o repertório comportamental. Falei, vamos expor. Você nunca teve uma vivência além dele, começou o relacionamento com ele muito nova. Então, nunca se expôs a nenhum outro estímulo. Se você não se expor, você vai ter esse medo que você está sentindo. Se você ficar com esse medo, você não vai conseguir sair do relacionamento, não tem como. Então, vamos começar expondo com o básico. Ir na academia sozinha, começar a ter algum hobby, começar a sair com as amigas, que seja um pouquinho ali na hora do almoço, para ver que, sim, existe vida sem aquela pessoa. Se expor nos mínimos detalhes, de pouquinho em pouquinho mesmo. Com isso, ela foi se expondo, ela foi criando essa autorresponsabilidade, criando essa autoconfiança, e com isso ela conseguiu sair do relacionamento. Mas, se você não tem coragem de se expor, ou fica evitando a terapia, não vai para não ter essa ajuda, não tem como sair, não tem como. A mesma coisa, a ansiedade na minha vida. Foi muito forte. Se ali, naquele momento, eu não tivesse tomado a atitude de colocar tudo que eu sabia, todas as ferramentas, em prática na minha vida, então me expor também. Eu fiz uma viagem sozinha para Curaçao na época, e com medo, mas eu sabia que era só falta de repertório. Depois dessa já veio milhares, viajo muito sozinha. E agora é tranquilo, mas esse foi o ponto-chave para eu ir vencendo a ansiedade. Eu lembro que em Curaçao passou um ciclone, não chegou a entrar lá, mas passou na ilha de Klenk, ali pertinho. E foi bonito isso ter acontecido, porque nessa época eu estava no fundo do poço. Era como se eu estivesse no olho do ciclone ali, do furacão. E no outro dia abriu um sol, e o dia foi lindo, foi o dia mais lindo de todos. E eu pensei, nossa, é isso que tem que acontecer na minha vida. Agora eu estou no ciclone, mas é possível abrir o sol. E aí foi o que me deu mais força para continuar, para ir lidando com todos os gatilhos da ansiedade, porque a ansiedade nada mais é que ativação do sistema nervoso simpático. Aí, trazendo a teoria, eu fui entendendo que, sim, é possível lidar com os gatilhos e vencer. O medo é um recurso de segurança, né? Ele está ali para saber o que a gente tem que fazer ou não fazer. Sim. Eu falo que o medo, às vezes a ansiedade é um bom conselheiro. Ele sabe te direcionar, né? E talvez, às vezes, ele até se torne um grilo falante. Sim. Que está ali te falando, né? O que é real, mas você precisa sim começar a entender o que é real, o que não é real, o que é possível resolver, né? Eu tenho um grande amigo que fala às vezes assim para mim: você precisa resolver algo? É possível? Resolve. Se não é possível, já que não é possível, deixa para lá, porque não vai adiantar nada você ficar parado aí querendo fazer algo que não é possível. Faça aquilo que você pode, uma atitude positiva aqui e agora que possa transformar a sua vida. E muito legal isso, né? Dentro das minhas mentorias, muitas pessoas chegam com essa dificuldade também de falar não. E eu sempre falo dessa mesma maneira. Começa pouquinho. Fala um não para um chocolate, um não para um café, um não. Você que tem dificuldade em falar um não e está sempre aí aceitando muitas coisas, às vezes esses relacionamentos abusivos, ou não consegue falar, começa a falar um pouquinho. Começa a falar um nãozinho, começa do pequeno para o grande. Aos poucos, né? Às vezes as pessoas querem mudar um comportamento de A a Z, mas se não passar no B, no C, no D, no E, no F. Então começar a construir dentro de você recursos para você fazer a sua vida mudar. E aí você pode estar se perguntando, mas aonde eu busco esses recursos? Na história da sua vida. Dentro da história da sua vida, você tem momentos onde você foi feliz, onde você foi corajoso, onde você conseguiu superar algo que estava ali. E se você conseguiu uma vez, você consegue de novo, não é isso? Sim, sim. Esse é um exercício que eu gosto de fazer também na terapia com as pacientes. Quando vem relacionamento abusivo, que é
eu pego um papel, falo para elas desenharem. Falo, desenha a sua versão criança. O que você sentia nela? Agora desenha a sua versão adolescente, ali na época de sair, paquera, baladinha. O que você sentia? Sua versão namorando, começo do namoro, e sua versão agora. Normalmente a versão agora é destruída. E a versão adolescente, paquerinha, amigas, é onde elas foram mais felizes. Eu pergunto, qual foi o momento que você foi mais feliz? Você estava sozinha? Você estava acompanhada? Na maioria das vezes a pessoa estava sozinha. Então, e aí? É isso que você quer? Você quer continuar nessa versão? Você quer voltar para aquela? Você quer construir uma nova com todas essas outras? E é uma ferramenta legal, assim, que surge bons frutos. Todos nós temos uma criança alegre, uma criança feliz. Todos a gente nós, não pode esquecer ela. Um adolescente. Né? Eu sei que a gente tem feridas, a gente tem mágoas, a gente tem algumas situações que passaram que não foram tão agradáveis, mas nós somos uma dualidade. A gente tem o bem e o mal, a alegria, a tristeza, e nós, a raiva e a paz, a resiliência e o desespero. Então, que a gente possa simplesmente começar a entender e acessar o outro lado. Se eu tenho a coragem, se eu tenho medo, a coragem está ali. E buscar nessas histórias, nessas crianças alegres e divertidas, dessas adolescentes. Eu também era um adolescente que era corajoso, que ia muito para frente. Eu lembro que num dos primeiros treinamentos que eu fiz na minha vida, a minha ferida, a gente trabalhava uma ferida ali, a minha ferida era o medo. Né? E a gente tinha que criar um antídoto, uma palavra de antídoto para aquilo. E a minha palavra foi, seja corajoso. E aí quando eu estava escrevendo seja corajoso, eu falei, mas eu já sou corajoso. O que falta aqui talvez seja confiança ou segurança. Né? Então eu mudei a palavra para seja seguro, seja confiante. E através disso eu fui buscar na minha história situações onde eu tinha sido seguro, dei uma respirada, falei, vou lá enfrentar isso. E enfrentei, deu certo, e a partir disso, hoje eu não posso ver um microfone, não posso ver algo para fazer, para falar, que eu sempre me jogo, conto a história até do Thiago Volpe, que é uma das pessoas que passaram aqui já no Resiliência Cast. Quem não escutou, escuta, porque foi um papo muito legal sobre cuidado emocional, do físico e do mental. E ele chega para mim e fala assim... junto com a esposa dele também, que é minha mentorada e minha cliente, e fala assim, você pode ser o celebrante do nosso casamento? E eu falei, o que é que um celebrante faz? E ela fala, o celebrante não é um padre, mas é aquele que faz a união dos dois. E eu falei, eu nunca fiz, mas eu aceito. Eu nem pensei duas vezes. Então isso da gente se jogar ao novo, aprender coisas novas, se desafiar a fazer diferente, é o que vai fazer a gente alcançar nosso resultado. Sim, se jogar e também se conectar lá atrás, se você sentir que é preciso. Não ter medo disso, porque eu percebo que com o passar do tempo vai envelhecendo e parece que tem medo de conectar a uma versão ali adolescente, como se, isso não é bom, já passou da época de sair. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Não faz sentido você não se conectar, porque ela vai te dar força. Qual uma história da Thaísa que ela tinha que fazer algo, ela não sabia como fazer e ela foi lá e fez? Nossa, tantas. Você aí, que enquanto ela está pensando qual ela vai contar, pensa aí. Uma vez que você teve que fazer algo novo, você foi lá e fez e conseguiu. Muitas. Essa de coração que eu comecei a contar é uma. Viajar sozinha ali, de última hora. E, enfim, depois de uma dependência emocional. Mas depois dessa, já teve também várias viagens que eu pensei duas vezes, achei que não ia e tive coragem. Questão de trabalho também, muitas vezes, é o que mais acontece na minha vida. Fazer esse podcast hoje está sendo desafiador? Podcast, nossa, é o que mais acontece na minha vida. É o que mais acontece. Você vem falando de ansiedade, de TDAH, de dependência emocional. É esse tipo de público que você vem atendendo hoje, né? As pessoas... Tipo. E todos estão ligados ao meu propósito. Eu passei por tudo isso. Eu não atendo nada que eu não passei e que eu não tenha vivência. Poderia atender? Poderia. Mas é muito ligado ao meu propósito. A psicologia, desde ali do começo, que eu falei, eu não vou ser hipócrita, se eu não estou bem, eu não vou atender. E ia largar a psicologia para lá. Quando foi acontecendo as coisas, aquilo... É como uma árvore que dá frutos. Eu vi que os frutos eram exatamente a minha história de resiliência em cada uma dessas, né? Que é pegar o fundo do poço e transformar em ajudar o outro.
Eu tenho a minha frase, né, que eu falo e todo mundo se assusta com ela. Né? A sua maior dor, a sua maior angústia está diretamente ligada ao seu Sim, propósito. E é isso que você está sim. dizendo. É Né? Então eu isso. transformei, isso se transformou numa força dentro de mim e hoje eu coloco a serviço da vida. Sim, exatamente isso. Então, ele teve ansiedade, né, na adolescência, se ligou a esse propósito, porque quando passou, eu falei, gente, tantas pessoas sofrem com ela e imaginam que a ansiedade não tem saída. Eu mesmo já imaginei. E fica sofrendo com aquilo, alimentando aquela angústia, alimentando aquele si. E a gente já sabe que se alimenta, você começa a ter ansiedade só de pensar na ansiedade. Você fica com medo da crise. Ao ficar com medo, já alimenta uma ansiedade e já tem uma crise. Então, assim, é um ciclo muito, muito ruim, que não tem como ficar, porque senão vai tudo dando errado, além que cortisol a mil, então o seu sistema, o seu trato gastrointestinal para de funcionar ali, reduz muito. Tudo, dopamina reduz, toda a parte neurofisiológica, ali, biológica do seu corpo fica reduzida. Aí vem aquela sensação de corpo inflamado, aquela sensação de desânimo, aquela sensação de não conseguir levantar da cama. Isso é horrível. E é um ciclo sem fim. Então, quando eu vi que tinha muitas pessoas passando por isso e achando que não tinha saída, eu falei que não tem nem como isso não ser um propósito. E é muito lindo, porque é algo tranquilo de tratar. Não tem muita dificuldade nisso, assim, é mais tranquilo do que você pensa. Vou dar uma reviravolta nesse podcast aqui, do Resiliência Cast, para as pessoas. Hoje a maior dor do Resiliência Humana são as relações. Tá? Então a gente tem aí, fez uma pesquisa dentro, e uma das maiores dores que as pessoas mais buscam dentro do Resiliência Humana, até dentro do meu consultório, nas minhas mentorias, são saber se relacionar com as pessoas. Né? Você passou aí e falou sobre a sua história de TDAH, sua história dessa ansiedade, mas não contou sobre essa dependência emocional. E uma das buscas maiores dentro do Resiliência Humana é essa coisa das relações saudáveis, das pessoas estarem ali com uma pessoa ao lado que incentiva, que motiva, que mostra um novo caminho, que está ali na hora que o bicho pega e não só nos momentos bons, que não quer controlar e sim, né? Eu venho dentro das minhas terapias, que eu atendo muitos e muitos casais, falando como você quer mudar o outro se foi aquilo que você enxergou no outro de diferente que fez você gostar daquela pessoa. Mas quais foi a história da Thaísa nessa coisa da dependência emocional e como ela superou e qual é a dica que você daria aí para as pessoas que estão aqui e não chegaram, porque provavelmente estão passando por algo nisso, para poder ficar mais tranquila, autoconfiante, autorresponsável e encontrar alguém do bem para estar ao seu lado. Então, a minha história em relação a isso começa lá, eu já contei, né? Pequenininha, nascimento, fiquei sozinha ali com meu pai, minha mãe ficou hospitalizada. Então, ali teve uma ferida de abandono. Ferida de abandono, a pessoa ela não quer sentir aquele abandono de novo. Então, ela começa a se colocar em segundo lugar. Ela sempre quer tratar bem, ela sempre quer fazer a vontade do outro, porque ela tem medo de ser abandonada. Isso reverberou na minha vida por muito tempo, até eu entender essa ferida e conseguir ressignificar. Dentro disso, eu tinha essa dinâmica de sempre me diminuir ali para a pessoa, fazer as vontades da pessoa, não saber falar não. Então, a gente acaba atraindo perfis ali quando você tem uma ferida, que talvez você não queira atrair, eu não queria, mas eu não entendia. Nisso, eu atraí uma pessoa que era mais narcisista. Então, o narcisista, ele tende a fazer um jogo para ele se sentir maior do que você. Porque ele enxerga a sua luz, só que sua luz é muito grande e ele não quer que essa luz seja maior do que ele. Então, ele vai te abafar, ele vai te diminuir. Isso ele falava mal da psicologia, eu acho que muito por isso que eu pensei em desistir da psicologia ali, já quando eu formei, não atuar. Foi uma fase bem difícil, de muita manipulação, mas tudo que é ruim tem um lado bom, porque se não fosse por isso, se eu não tivesse passado por esse relacionamento, eu não estaria aqui. Não estaria. Foi isso que me deu força para vir o propósito de ajudar mulheres a superar relacionamento de dependência emocional
E entender que, sim, a independência ela não é só financeira, ela vai muito além, tem que ser independente em todos os sentidos. Isso trouxe uma Thaisa guerreira. Eu tive que ter muita força para sair do relacionamento, não foi fácil. Aí a gente sabe também toda a parte neurobiológica ali, né, hipocampo ativo, jogando memórias, enfim. Então, eu tive que adotar contato zero, porque nessas situações é o mais indicado, senão a sua parte biológica vai te trazer memórias, enfim. A questão da dopamina. E com isso, eu fui conseguindo superar através do contato zero. Sem contato zero, não ia. eu já friso isso, porque o pessoal costuma ser insistente nessa questão de afastar, mas é necessário. E aí foi crescendo uma mulher muito guerreira, muito forte, muito forte, até um lado masculino maior do que o feminino. Então, eu fiquei bem de um tamanho tão gigante que eu nem queria mais me relacionar. Fiquei um tempo na solitude, mais de um ano, assim, fechada comigo, vivendo coisas muito legais, viagens com amigas, me conectando também a essas outras versões, criando uma versão nova minha, muito forte. E é tão difícil chegar a essa versão que quando a gente tem que abandoná-la, não abandoná-la, mas tirar um pedacinho dela para trazer o feminino de novo, é difícil também. É difícil também, porque deve ter muita mulher agora escutando e reconhecendo, pensando, nossa, eu sou forte, mas eu não consigo atrair homens viris da forma que eu queria. É exatamente por isso, porque numa guerreira, ela é cheia de ferida. E carinho na ferida dói também. Então, a gente se fecha. Por mais gostoso que também seja se fechar. Mas, recentemente, eu comecei a abrir novamente e trazer esse lado feminino para estar, de fato, completa. Porque quando a gente está na guerreira, a gente acha que está completa. A gente pensa, nossa, eu já estou muito bem. Mas não, ainda tem mais uma escadinha ali, um degrau para subir. Eu falo que amor próprio é a gente estar próximo de Deus, né? Honrar a nossa família de origem e olhar para o lado bom. A gente sabe que tem histórias ruins e não tão boas, e não a gente sair um pouco da crítica, mas olhar para esse lado mais positivo, das forças, habilidades, qualidades e valores. Depois eu trago um pouquinho da gente se cuidar, se colocar em primeiro lugar. Tem uma frase no Resiliência Humana que é: lista as suas 5 principais pessoas que você mais ama. E às vezes as pessoas falam minha mãe, minha filha, minha irmã, meu filho, e não fala eu. Né? Então, se você se colocar em primeiro lugar, se cuidando, uma boa alimentação, diminuindo os níveis de estresse com uma boa noite de sono, cuidando das suas relações, estando ao lado de pessoas que estão ali confiáveis e te incentivando, né? E cuidando um pouco da sua vida sexual. E tem um grande estudo que fala que esses 5 pilares, de você olhando para esses 5 pilares, você é uma pessoa mais presente. A quarta passo, que é isso que você trouxe, que é onde eu queria chegar, né, do amor próprio, é aprender a falar não. Né? Falar não para comportamentos, pessoas, lugares, situações que vão te levar para um estado de sofrimento que é um estado que você não quer. Né? E o 5º passo que eu falo do amor próprio é você ir atrás dos seus sonhos, cumprir, saber as suas metas alcançáveis, temporais, quantificadas, com um grande significado, e você cuidar das relações, né? O que todo mundo quer hoje, né? Saúde, dinheiro, paz, amigo, e a gente precisa construir em cima disso na nossa singularidade, na nossa raridade. E aí vem uma outra pergunta para a Thaisa: qual que é a singularidade dela? Qual que é a raridade dela? O que ela vem trazendo para o mundo, né, que vem fazendo as portas se abrirem? Porque quando a gente se esconde, como você falou, fica quietinha, fica ali nessa rejeição e não assume essa guerreira, essa mulher, a gente não está a serviço da vida. Né? Então, qual que é a raridade, a singularidade? Só antes, deixa eu colocar um ponto nisso que você falou. Tem muito do porquê e para quê. Quando a pessoa está ali no fundo do poço na questão do relacionamento, eu mesma me perguntei muito por quê e clamava aquilo do porquê e triste, mas eu só consegui virar de chave quando eu entendi o para quê, que tinha um propósito maior, que inclusive foi o que me trouxe aqui. Que sem aquele relacionamento, sem passar por aquilo, eu não estaria aqui. Então, esse ponto, se perguntar isso, é muito crucial. Eu gosto muito do para quê. As pessoas falam, eu quero abrir um negócio. Eu falo, para quê?
E aí elas falam, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu falo, não vai dar certo. Eu quero abrir um negócio, mas para quê? Eu tô perguntando para quê e não por quê. Né? E aí o para quê? Para que as pessoas tenham mais clareza na sua vida, para que contribua para que elas tenham uma vida mais leve, que ela tenha uma relação melhor, que ela tenha mais tempo, que ela tenha mais finanças, né? Sempre para o outro e não para mim. Sempre que eu estou olhando só para meu próprio umbigo, eu chamo de eubigo, as coisas não começam a dar certo, né? Hoje a sociedade está nesse ganha, 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 ganha. Todo mundo que tem que ganhar. Então esse para quê e para quem tem que estar bem claro, né? Sim, sim. Além que, outro ponto que você trouxe que é muito, essa ferida aí, a ferida de abandono e depois a pessoa fica com medo de se colocar em primeiro lugar, de ser protagonista da própria vida. Eu gosto de fazer assim com a mão para mostrar. Acaba que coloca o homem aqui e você fica embaixo. Então, primeiro ponto, se perguntar o que me conecta a ele. Me conecta medo de ficar sozinha? Medo de não ser salva, aqueles filmes da Disney, né? Que precisa de um príncipe para salvar. Então, conecta aqui medo disso. Medo de já estar dando o tempo de ser mãe, de ter uma família e não ter achado a pessoa certa ainda. Porque se for medo, ó, não vai ser nada funcional. O que tem que conectar aqui é amor, admiração, companheirismo. Isso, admiração mesmo. Você saber que você pode ir embora, mas você quer ficar mesmo assim. Então é aqui. Bem crucial. Compatibilidade, né? Eu trago os 4 Cs para quem não conhece: consciência, cabeça, coração e corpo, né? E a gente precisa ser compatível, né? Compatível e equilíbrio na nossa consciência, nos nossos valores, né? Eu sei meus valores, sei os valores da minha esposa. Então a gente compactua e caminha lado a lado, um respeitando aqueles valores, né? Que vem da consciência. Depois tem a cabeça, né? Que é um projeto de vida, claro. O que você quer, onde você quer chegar, quanto você quer ganhar, quantos filhos você quer ter. Precisa ter ali uma coisa que é o que você está falando, que seja ali complementar. Né? Não adianta um querer controlar e abandonar, que o outro abandone seu sonho e viva o sonho do outro. Né? O terceiro, o coração. Né? A gente tem que trazer as linguagens do amor. Né? O elogio, o toque, o mimos e momentos, os atos de serviços, o tempo de qualidade e trocar isso. E depois o corpo, né? Cuidar do corpo, a alimentação, a sexualidade está ali em parceria. Porque senão, se for só através do medo, do sofrimento, como você falou, isso fica em total desequilíbrio. E isso só está te mostrando que algo precisa ser mudado e algo que você traz da sua infância, da sua adolescência, que é despertado em gatilhos e que precisa ter autoconhecimento. Né? E qual que é a raridade, a singularidade, que eu ainda estou esperando a resposta? Então, deixa eu pensar. Raridade. Acho que pode colocar minha força. Minha força. Singularidade. Deixa eu pensar. Sabe o que as pessoas falam de mim? Né? Para você que está em dúvida, está nos escutando, o que as pessoas te elogiam, o que você faz com facilidade, o que você faz com um tempo muito rápido. As pessoas falam que eu tenho uma singularidade de achar a resolução das coisas mais rápidas, de olhar sempre o lado positivo, de ter ideias boas, novas e sempre achar o ponto em comum. Né? Eu sempre venho tentando buscar o ponto em comum na sociedade, onde todo mundo possa ser o que é, onde as pessoas possam assumir a sua verdadeira versão sem ficar se escondendo atrás de máscaras, que elas possam colocar tudo o que tem de melhor para ganhar dinheiro, e é possível ganhar dinheiro com aquilo que você faz de melhor, e é esse a minha singularidade. Sim, eu acho que a minha estratégia, acolhimento, eu tenho muito esse lado. Vou dar alguns para você, então, de presente. Né? A sua força, a sua empatia, o seu olhar, que às vezes a gente não enxerga. Né? Então, eu estou desafiando mesmo a Thaís aqui, porque talvez você também esteja aí do outro lado duvidando de você, da sua singularidade, da sua raridade. Nós somos a semelhança e a imagem de Deus e estamos aqui a serviço. Mas eu sei que algo aí sobressai dentro de você. Né? E o que vem sobressaindo, descobre isso e coloca a serviço da vida. Porque aí você vai ter vontade de fazer as coisas o dia inteiro e nunca cansa. Sim. Né? E agora, para a gente já ir finalizando, né? Porque esse papo é bom, senão a gente fica aqui horas. Qual que é os próximos passos da Thaís? Aonde ela quer chegar, quem ela quer ajudar? Quais são os planos
para o futuro? Eu trouxe os propósitos, né? Então, todos fazem parte do que eu quero para o futuro. Hoje, o que mais me guia, o que mais me dá gana mesmo, são os meus propósitos. Então, eu quero cada dia crescer mais em relação a isso, ajudar mais pessoas, ser mais conhecida, conseguir contribuir cada vez mais em cada um desses, TDAH, ansiedade. Eu não falei do comportamento alimentar, mas também se liga na ansiedade, também é um propósito. Que você fala muito nas suas redes, né? Eu falo muito lá, porque a nutrição ela vai até um ponto. Tem um ponto que é a psicologia, que é a psicologia, quando se liga à ansiedade, fome emocional. Então, é um propósito e gera muita mudança. Eu adoro ver dependência emocional, independência em todos os sentidos, todos ligados nesse sentido. Quem sabe ainda venha mais com o tempo, nasça mais propostas. Onde as pessoas te encontram? Meu Instagram é Thaisa M. Nassif. Com 2 S. Isso, 2 S, F mudo. E vou contar uma maluquice que a gente encontrou aqui. Eu gosto muito de fazer o trabalho da purificação da alma, que é um trabalho que eu faço de árvore genealógica e dos nossos ancestrais, que se a gente não honrar e trouxer a força deles para a nossa vida, a gente fica aí meio com o tronco meio balançando e não dá frutos. E nesse estudo que a gente olhou lá para trás, a gente encontra parentes em comum. Minha família também é Maluf Nassif, por parte da minha avó, que é parte da família também da Thaisa aí, e a vida nos, às vezes, apresenta caminhos que vão e voltam. Então, fique também atento a isso, né? Porque não nada é por acaso, essas deucidências traz, né? E a gente poder trazer essas forças para a nossa vida e essas coincidências que fazem a gente tá mais leve e reencontrar quem precisa. E a gente sempre termina esse podcast abrindo a câmera para deixar uma mensagem para toda a nossa audiência do Resiliência Humana, do Resiliência Cast. Então é um convite que você possa convidar, deixar uma mensagem e um pedido às pessoas para que elas não desistam e sigam a sua verdadeira jornada, porque tudo tem começo, tem meio, né? Às vezes vai chegando o fim, mas sempre dá para ressurgir e começar uma nova história. Sim, eu convido para olhar as minhas redes, acompanhar, porque tem bastante conteúdo ali que creio que pode te ajudar. E mais do que isso, olhar um pouquinho para você, entrar, procurar seu autoconhecimento, não ter medo de ficar sozinha, não ter medo da solitude. A solidão assusta, mas a solitude é deliciosa. Então, se permitir a isso e deixar transbordar a autorresponsabilidade, entender que está aqui, ó, só depende de você. Tem saída. Eu quero agradecer a nossa audiência. Primeiro, agradecer você, Thaisa, pelo convite, por estar aqui e ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E para você que está nos escutando, coloca aí nos comentários, deixa aí o que você aprendeu, o que você pode colocar em prática. Perguntas, dúvidas, feedbacks, a gente está aberto para poder estar com você. E lembre, como eu sempre termino, coloca alguma coisa em prática na sua vida, esteja a serviço, coloque o seu melhor, que as coisas acontecem e a vida fica muito melhor. Então, meu muito obrigado, foi um prazer. A gente se vê em breve.